Descubra quem são os filisteus hoje e o destino dos maiores rivais de Israel na Bíblia. Hoje vamos explorar um tema fascinante: os filisteus, os maiores rivais de Israel na Bíblia. Vamos descobrir quem são eles nos dias de hoje e qual foi o seu destino ao longo da história. Fiquem ligados até o final para não perder nenhum detalhe. Os filisteus eram um povo de origem certa, mas acredita-se que tenham migrado do Mar Egeu para a região da Palestina por volta do século II a.C., composto por 5 cidades-estado principais: Gaza, Ascalon, Asdod, Ecrom e Guete. O território dos filisteus ficava ao longo da costa sudoeste da antiga Canaã. Sua chegada à região foi marcada por conflitos com os povos locais, especialmente com os israelitas, resultando em décadas de disputas territoriais e confrontos militares. Os filisteus eram conhecidos por sua habilidade militar e suas táticas avançadas de guerra. Eles dominavam a metalurgia, produzindo armas de ferro que lhes conferiam uma vantagem significativa em combate aéreo. Além disso, os filisteus também contavam com um exército bem treinado e organizado, formado por soldados disciplinados e arqueiros habilidosos. Sua presença na região representava uma ameaça constante para os israelitas, que muitas vezes se viram em desvantagem diante da superioridade bélica dos filisteus. As batalhas entre esses dois povos foram marcadas por confrontos sangrentos e estratégias militares elaboradas, tornando a rivalidade entre eles um dos episódios mais intensos da história bíblica. Samson, um dos juízes de Israel, teve uma relação conturbada com os filisteus. Sua história é marcada por episódios de confronto e vingança contra esse povo. Samson era conhecido por sua força sobre-humana, concedida por Deus para libertar Israel da opressão filisteia. No entanto, sua vida pessoal foi repleta de escolhas controversas e consequências trágicas. Entre seus feitos mais notáveis está a morte de 1000 filisteus, utilizando apenas a mandíbula de um jumento, após ter sido traído por uma mulher filisteia chamada Dalilã. A narrativa de Samson revela não apenas a complexidade das relações entre israelitas e filisteus, mas também as lutas internas e externas enfrentadas por aqueles que buscavam cumprir o propósito divino em meio a um contexto de conflito e adversidade. Um dos episódios mais marcantes envolvendo os filisteus foi a captura da Arca da Aliança. Após uma derrota humilhante na batalha contra os filisteus, os israelitas decidiram levar a arca para o campo de batalha, na esperança de obterem ajuda divina. No entanto, os filisteus conseguiram capturar a arca e levá-la para a cidade de Asdod. A presença da arca entre os filisteus desencadeou uma série de eventos catastróficos, incluindo pragas e doenças que assolaram a população local. Diante desses sinais, os filisteus decidiram devolver a arca aos israelitas, reconhecendo a superioridade do Deus de Israel sobre suas divindades. Esse episódio ilustra não apenas o poder simbólico da Arca da Aliança, mas também as crenças religiosas e superstições presentes na cultura dos filisteus. O confronto entre Davi e Golias, o gigante filisteu, é um dos episódios mais icônicos da Bíblia. Golias era um guerreiro formidável, conhecido por sua altura e força impressionantes. Ele desafiou os exércitos de Israel para um combate singular, representando os filisteus em uma batalha que determinaria o destino das duas nações. Enquanto os soldados israelitas tremiam diante da imponência de Golias, Davi, um jovem pastor escolhido por Deus, aceitou o desafio sem hesitar. Armado apenas com uma funda e algumas pedras, Davi enfrentou o gigante filisteu com coragem e fé inabalável. Com um único lançamento certeiro,
A pedra atingiu a testa de Golias, derrubando-o por terra e selando a vitória de Israel sobre seus inimigos. Esse episódio não apenas demonstra a importância da confiança em Deus e da determinação em tempos de adversidade, mas também simboliza a vitória do fraco sobre o forte e do justo sobre o opressor. A influência cultural dos filisteus na região foi marcante e duradoura. Além de suas habilidades militares, os filisteus também contribuíram significativamente para o desenvolvimento artístico e tecnológico da região. Eles eram conhecidos por sua cerâmica de alta qualidade, com padrões decorativos distintos, que influenciaram a produção local. Os filisteus também introduziram novas técnicas agrícolas e comerciais, promovendo o intercâmbio cultural entre diferentes povos. Sua presença nas rotas comerciais do Mediterrâneo favoreceu o comércio e a troca de conhecimentos, enriquecendo a vida das comunidades locais. A influência dos filisteus na região pode ser observada em diversos aspectos da cultura material e imaterial, evidenciando a importância desse povo para a história do Oriente Próximo. Os principais centros urbanos dos filisteus eram cidades estrategicamente localizadas ao longo da costa do Mar Mediterrâneo. Cada uma dessas cidades desempenhava um papel crucial na economia e na política dos filisteus, contribuindo para sua influência e poder na região. Gaza, por exemplo, era um importante centro comercial e portuário, facilitando o comércio marítimo e terrestre entre o Egito, a Fenícia e outras regiões do Mediterrâneo. Já Ascalon se destacava pela sua produção de cerâmica de alta qualidade, exportada para diversas partes do mundo. Asdod era conhecida por suas fortificações imponentes e por abrigar templos dedicados às divindades filisteias. Ekron era famosa pela sua agricultura fértil e pela produção de azeite de oliva, enquanto Geet se destacava como um importante centro militar e administrativo. A diversidade e a importância dessas cidades refletem a complexidade da sociedade filisteia e sua capacidade de se adaptar às demandas de um mundo em constante mudança. A decadência do poder dos filisteus foi um processo gradual que se desenrolou ao longo de séculos. Apesar de sua influência militar e cultural na região, os filisteus enfrentaram desafios internos e externos que minaram sua estabilidade e poder. Conflitos constantes com outros povos, como os assírios e os babilônios, enfraqueceram a posição dos filisteus na Palestina. Além disso, pressões econômicas e políticas contribuíram para a fragmentação das cidades-estado filisteias e a perda de sua autonomia. Com o passar do tempo, as cidades filisteias foram gradualmente absorvidas por impérios vizinhos ou perderam sua relevância estratégica, levando ao declínio definitivo da cultura filisteia. O fim do poder dos filisteus marcou o fim de uma era na história do Oriente Próximo e abriu caminho para novas dinâmicas geopolíticas na região. O desaparecimento misterioso dos filisteus da história intrigou estudiosos por séculos, apesar de sua presença marcante na região da Palestina durante o primeiro milênio AC. Os filisteus desapareceram gradualmente dos registros históricos a partir do século VII AC. As causas desse desaparecimento permanecem objeto de debate entre arqueólogos e historiadores, que levantaram diversas teorias para explicar o fim da cultura filisteia. Alguns pesquisadores sugerem que a assimilação gradual dos filisteus pela população local e a perda de sua identidade étnica possam ter contribuído para o seu desaparecimento. Outros apontam para pressões externas, como invasões estrangeiras e conflitos militares, como fatores determinantes para o declínio dos filisteus. A falta de evidências conclusivas sobre o destino final dos filisteus alimentou especulações e mistérios em torno do seu paradeiro, tornando-os uma das civilizações mais enigmáticas da antiguidade. Parte 10. A herança dos filisteus nos dias atuais
É um tema que desperta curiosidade e debate entre arqueólogos, historiadores e estudiosos da Bíblia. Embora a civilização filisteia tenha desaparecido dos registros históricos há milênios, sua influência perdura em diversos aspectos da cultura e da sociedade contemporânea. A região que um dia foi ocupada pelos filisteus é hoje palco de escavações arqueológicas que revelam vestígios de seu passado glorioso e turbulento. Artefatos, ruínas e inscrições descobertas nessas escavações lançam luz sobre a vida, a religião, a economia e a política dos antigos filisteus, enriquecendo nosso entendimento sobre essa civilização única. Além disso, a presença dos filisteus na Bíblia continua a inspirar estudos e reflexões sobre temas como guerra, religião, identidade e poder. Suas narrativas épicas de batalhas, traições e milagres ecoam até os dias de hoje, convidando-nos a refletir sobre as complexidades da condição humana e as interações entre diferentes culturas. A herança dos filisteus nos dias atuais é um lembrete do poder transformador da história e da importância de preservar e estudar o legado das civilizações antigas para compreendermos melhor o presente e o futuro. Gostou de conhecer mais sobre os filisteus? Deixe seu like, compartilhe com seus amigos e inscreva-se no canal para mais vídeos sobre temas bíblicos. Espero que tenham gostado de mergulhar nessa história fascinante dos maiores rivais de Israel. Fiquem atentos para mais conteúdos como esse e até a próxima. Shalom!